Você jogava na rua, futebol? Jogava na rua, né? Você é de Santos? Eu sou de Santos, né? Então na areia, na verdade, né? Isso, a gente jogava muito, né? Uma das coisas que a gente fala muito é essa falta essa escassez agora de campos de futebol, né? Da várzea, porque realmente, antigamente tinha muitos, né? Eu acho que o jogador brasileiro perdeu muito essa identidade, né? De jogar nas ruas, na várzea, enfrentar jogadores com 26 anos e a gente com 14, isso tudo deu uma diminuída muito grande, né, no jogador, no produto brasileiro, né? Eu acho que isso daí também fez uma diferença hoje, quando a gente vê um jogador bem diferente do que era da nossa época. Você jogava na areia ou perto da sua casa tinha campo de várzea mesmo? Tinha, do lado da minha... Eu morava num BNH, né, e lá do lado tinha 3 campos de futebol. Então era sair de casa, deixar o material escolar, a mãe brigando, né, e jogar bola até a noite com os amigos, né, da rua, enfim. Contras, jogo de várzea, o que vinha pela frente a gente... Naquela época não tinha internet e não tinha muita condição de estar em casa, né? Então a gente realmente jogava bola o dia todo. Quando você percebeu que dava para você ser um jogador de futebol no nível profissional? Quando eu estava próximo dos meus 18 anos, que o Nenê Bellarmino era um treinador muito conhecido aí, foi um ex-jogador do Santos Futebol Clube, um cracaço. Ele me puxou para a equipe sub-20 do Santos, né? Na época Você jogava onde? eu jogava no Santos, na categoria de base do Santos, né? No sub-15. E ele... Como é que você chegou lá? Eu cheguei através de um treinador, né, chamado Eduardo Jenner, que era um treinador do Portuários, um clube tradicional de Sim, Santos, maravilhoso. né? E através do Portuários eu me destaquei na equipe Mirim, a infantil, e logo em seguida o senhor Ernesto Marques, era um treinador tradicional também, lá de Santos, né? Me puxou para a equipe do Santos Futebol Clube. E iniciei minha trajetória dentro da categoria de base do Santos, que era bem diferente da de hoje, né? Mas que comecei a praticar o futebol, confesso que eu era um zagueiro raiz, né? Um zagueiro realmente que aprendeu a jogar futebol, não tinha o dom de jogar futebol, mas tinha algumas características importantes, né? Tinha uma boa impulsão, tinha um jogador de muita força. E logo em seguida o Nenê Bellarmino, ele era o treinador do sub-20, me viu jogar no infantil e me puxou direto para a equipe sub-20. E ali eu comecei a desenvolver muito, jogando com o César Sampaio, que era um jogador que estava com a gente, outros jogadores que eram mais velhos que eu, né, 3, 4 anos. E ali eu percebi que eu tinha condição de, em breve, estar jogando no profissional. Você sempre citou nomes, né, de pessoas e tal. Você na época que ainda tinha o olheiro, o ex-jogador ia lá olhando na várzea, olhando nesses torneios, lá na areia, existiam os olheiros, você foi escolhido por um olheiro? Na grande realidade, né, não deixa de ser, porque o senhor Ernesto Marques, tinha um olho muito bom, né, dentro da peneira do Santos Futebol Clube ali, né, era um cara muito qualificado para esse tipo de coisa que acabou um pouco hoje, nos dias de hoje, né, e dentre esses olheiros, o Nenê Bellarmino também era um cara que enxerga muito, via muita várzea. Então eu acredito que na nossa caminhada sempre tem pessoas que nos ajudam, né? E eu acho que essas duas pessoas, dentro do processo inicial da minha formação como atleta, foram muito importantes para mim, né? Porque me deram a oportunidade de estar desenvolvendo as minhas qualidades como jogador de futebol. E ter o sonho cada vez mais aflorado de poder um dia chegar e vestir a camisa do Santos Futebol Clube, que era até então era uma situação muito irreal na minha vida, né? Como milhões de jogadores, milhões de pessoas que queriam ser jogador de futebol, eu achava que seria muito difícil, mas que quando cada vez mais eu me aproximava dos meus 20 anos, eu via que seria possível, pelo fato de onde hoje está, o que as pessoas falavam. Então isso tudo nos dava muita motivação para poder continuar a nossa trajetória. Há mais um detalhe que você falou, eu era raiz e eu fui me aprimorando. Para você chegar nesse aprimoramento, alguém te viu e viu que você poderia ser aprimorado, que é uma outra situação, né? O Lúcio conta que ele foi pescado pelo Internacional depois de jogar um amistoso contra ele, de perder de 10-0, ou seja, o time dele tomou 10 gols, mesmo assim alguém viu virtudes dele. Esse tipo de captação ainda é possível? É mais difícil, né, Flávio? Mas eu acho que sim, né?
Eu acho que hoje as coisas mudaram muito dentro do futebol, principalmente no processo de captação, né? Hoje em dia, para você com 20 anos ser captado por alguma equipe é muito difícil. Geralmente, esses profissionais eles vão buscar lá na 14 anos, 13 anos, quando o menino está realmente se destacando, né? Porque não dá tempo hoje, né? O jogador com 16 anos já está fatiado dentro do clube, né? Porque como se for um grande jogador, um talento assim raríssimo, com 17 anos já é vendido para a Europa, né? E eu acho que ainda existe, mas é mais difícil. Eu acho que o processo da minha época era muito mais natural isso acontecer, né? E lógico que teve pessoas que me ajudaram muito, né? Mas eu acho que até o processo do meu produto final não terminou com 20 anos. Eu tive que ser emprestado para as duas equipes do interior para poder desenvolver. E aí no meu retorno para o Santos, o professor Evaristo de Macedo pediu a minha reintegração, que também foi outra pessoa que me deu a oportunidade de iniciar na equipe do Santos, de verdade, na equipe profissional, com 23 anos. Você viveu todo esse processo e hoje você é um treinador e, portanto, você também precisa ajudar a tentar enxergar alguém que possa ajudar o seu time, a montar o seu time. O Brasil perde muito talento, tem muito jogador que poderia ser um grande jogador e de repente está trabalhando num banco, está trabalhando no Uber. Isso não estou desmerecendo, não é uma profissão. Mas aquele cara que poderia ter sido um grande jogador ficou desperdiçado porque a gente não tem observação. Muito bom você ter tocado nesse assunto, né? Porque realmente isso aí é um processo que acontece todos os dias, né? Vários jogadores talentosíssimos que eu conheci, principalmente na seleção brasileira, quando eu trabalhei lá de 2013 a 2015. E eu vi jogadores assim maravilhosos na base do Brasil que foram para a Europa ou foram para o mundo árabe e ficaram pelo caminho. Realmente o Brasil ele desperdiça muitos talentos, né? E além disso, como está acontecendo um processo invisível que pouca gente toca no assunto, que são as seleções que captam jogadores brasileiros, que levam jogadores para o país, jogadores geralmente com 18 anos, né, para participarem de um processo meio seletivo, só que é uma oportunidade meia camuflada para poder recrutar esses jogadores para suas seleções, naturalizarem os jogadores e participarem das suas seleções. E acaba o jogador ficando em outro país. Isso aconteceu muito na minha época de seleção brasileira, que nós fomos atrás de vários jogadores, o Andréas Pereira, o Rafinha, que era o filho do Mazinho, que estava sendo quase naturalizado como o irmão dele, o Thiago, na seleção espanhola, e vários, o Henderson, que a seleção de Portugal queria naturalizar, vários jogadores que eu posso citar aqui para você, e isso acontece muito ainda hoje, né, no futebol brasileiro, e é um desperdício, né, porque realmente nós, além de estar perdendo esses jogadores para as nossas seleções, nós estamos reforçando outras equipes aí mundo afora. E você já está falando de um processo de um cara que já virou profissional. Imagine quanta criança, quanto garoto. Muita gente fala que às vezes encontra meninos jovens na Europa que estão lá tentando voltar para o Brasil, foram levados por uma ilusão e acabaram nem conseguindo fazer teste, ou se fizeram, foram descartados rapidamente, não conseguem nem voltar para o Brasil. Sem dúvida, isso deve existir muito, né? Realmente é uma situação difícil até de comentar, porque o Brasil ainda é o país que mais exporta jogadores jovens para o mundo. E você imagina, né? Oficialmente saem quase 1.000 atletas cada temporada. Fora esses que tentam a sorte aí, que são levados por empresários, são abandonados, enfim, e acabam ficando pelo caminho de verdade.